Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu quero todo mundo aqui no Filo Fala, o seu cantinho na internet, onde eu, Filosopop, o mago dos realities, falo com vocês e pra vocês sobre esse maravilhoso mundo dos reality shows no mundo, no Brasil e em qualquer outro lugar que tiver reality shows. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise sobre uma das personagens mais interessantes que já tivemos em reality shows, exatamente por não ser interessante. E com isso eu quero provar uma tese. Os reality shows funcionam quando eles têm todo tipo de presença, não só as mais extremas, mas também as mais comuns. Quando Jean de Mol criou o formato Big Brother lá no século passado, ele tinha uma teoria, uma hipótese, na verdade, que ele queria provar. As pessoas, quando estão convivendo debaixo de câmeras, sendo hipervigiadas, elas tendem a causar através de suas personalidades. E que isso seria interessante para o público, porque se veria nesse programa e conseguiria identificar nessas pessoas aspectos de si mesmos, gerando afeto, engajamento e dinheiro, né? Não vamos esquecer que o Big Brother, como outros reality shows, não são um projeto nem de arte, nem de caridade, e sim um projeto dentro da indústria cultural e patrocinadores, dinheiro, também para gerar empregos, né? A gente não pode só ver pelo lado negativo. Mas uma das hipóteses de trabalho do Jean de Mol é que você não poderia colocar na casa, para conviver, apenas pessoas extravagantes extremas, porque isso diminuiria o nosso afeto ou a nossa identificação. Porque essas pessoas podem até ter pontos em comum com a gente, mas a pessoa base, a pessoa normal, muitas aspas aqui, ela também teria que estar lá para servir como um meio onde os extremos poderiam ser vistos. E aqui no Brasil, o nosso Big Brother, ao contrário da Casa dos Artistas, ele vai muito por essa linha média. Né? Nós temos, na maior parte das vezes, na maior parte das edições, um número enorme de pessoas medianas, dentro da bolha maior da curva de sino. E, claro, algumas entidades, algumas pessoas, alguns seres bem mais exóticos e bem mais causadores pela própria natureza de suas personalidades. E é com base nessa premissa que vários jogadores são escolhidos. E hoje eu vou falar sobre um em especial, que muita gente pergunta como essa pessoa conseguiu não só entrar no Big Brother, mas depois conseguiu ir para mais 2 reality shows. E eu estou falando dele, do Bill, do Arcrebiano. Sim, esse rapaz, ele representa, dentro dessa estrutura toda de jogos, o típico homem jovem urbano brasileiro, sem grandes extravagâncias. Ele é bem na média, e por ser na média, ele se torna interessante. Às vezes, com muito atrito na razão, tipo, por que esse cara tá lá? Ele não traz entretenimento. Mas, como eu falei, é necessário essa base, esse veículo QSP que a gente vê nos remédios, para que os outros possam interagir e reagirem a ele. E é nessa jogada que eu vou olhar um pouquinho mais para o Arcrebiano e ver o que ele pode representar, porque aqui não tem verdades absolutas, como disse Rico Melquiades, a gente só acha, a gente não sabe nada, mas eu dei uma olhada no Arcrebiano em algumas das relações semiológicas e semióticas da existência dele nos reality shows e o que isso pode trazer pra gente entender melhor como funcionam os realities, principalmente aqui no Brasil. Eu vou começar pelo mais óbvio e pelo mais aparente. Ele é um homem lindo, assim, não tem como negar, mesmo que não seja o teu tipo, é um cara que chama muita atenção pela beleza. Mas o tipo de beleza dele não é um tipo de beleza exótica, diferente, ou aquela feio bonito. O cara é, dentro dos padrões do Brasil, um cara muito bonito, né? Só que além disso,
ele faz toda uma questão de colocar uma intervenção facial chamada harmonização para se encaixar a um padrão de beleza. Então não basta ser muito bonito por natureza, mas também há uma manipulação aí para ficar dentro daqueles padrões. Porque quando você tica as caixinhas, você tem maior chances de ser considerado bonito, porque você encaixa em padrões, e não só porque você é interessante ou bonito ou exótico, etc, etc, etc. Isso faz com que as pessoas não tenham que questionar por que eu acho ele bonito. Ele tá ali, encaixadinho. Adicione a isso o fato dos looks dele, as roupas que ele escolhe, estarem todas dentro de acordo com a estação ou a moda da vez, né? Ele não usa roupas exóticas, estranhas, diferentes. Ele não é um cara que chame a atenção pelo o vestuário único e próprio. Ele se veste como todos. E isso dá aquele conforto do que a gente já viu, né? E não faz com que a gente tenha que pensar muito. Então é um cara que a gente pode chamar de padrão. Não padrãozinho, porque isso pertence a uma outra comunidade de fala, porque ele se declara e se coloca como homem cis hétero, né? Então dentro desse encaixe, ele é o típico cara bonito que a gente pode ver na rua com mais frequência. Ou um cara ajeitadinho. Nesse sentido, então, o arcrebiano ele satisfaz a condição de conforto. As pessoas se sentem confortáveis com a aparência física dele. Uma outra característica que eu vejo no arcrebiano e que a nossa cultura brasileira valoriza muito é a resiliência. Não no sentido, o brasileiro não para, tem uma fala assim, né? Tipo, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Se bem que você poderia encaixar ele aí. Mas é aquela resiliência de, pô, eu tô precisando me virar, eu vou aí, eu topo tudo, né? Topo, vamos lá. Tá aí, tem uma oportunidade, eu vou pegar. Mesmo que eu não seja o melhor ou o mais preparado ou o mais indicado para isso, vamos nessa. Eu quero bater aí, ganhar meu dinheiro, me dar bem, quem sabe até ficar famoso, etc. Então o arcrebiano, nesse sentido, ele é um cara muito comum. A gente vê isso, o brasileiro civilista, no sentido que ele se vira, né? Tem a oportunidade, ele vai lá. E aí ele vai lá, né, e se joga, mesmo não tendo a competência ou o preparo para fazer aquela tarefa. Né? Ele é colocado em situações que ele diz, não, eu tô dentro, e acaba caindo num reality show com pessoas bem mais ativas, bem mais preparadas para isso, e acaba ficando em situações até desconfortáveis. Por exemplo, no primeiro reality que ele participou, ele basicamente foi assediado, mas eu não gosto de usar essa palavra, não funciona assim, mas ele foi colocado num canto pela Carol, porque queria ficar com ele, e ele impassivelmente se deixou envolver nessa situação, a ponto de depois ficar arrependido, porque o jogo dele de não existir, ou de existir muito pouco, não estava acontecendo, porque uma vez que ele estivesse naquele relacionamento, ele teria que tomar posicionamentos, teria que defender, teria que estar do lado da garota com quem ele estava se relacionando. No No Limite é a mesma situação. Ele se colocou lá, ele é saudável, forte, achava que poderia dar conta, foi convidado e foi. Né? Mal sabia ele que seria uma dureza muito maior do que aquela capacidade dele de lidar com essa dureza. E agora, na Fazenda, nós temos ele de novo. Muito possivelmente pelo fato dele ter participado de 2 realities e a Fazenda também valorizar pessoas bonitas e que tenham algum grau de fama. Eu costumo chamar de celebridades, né? Então, vai lá. Inclusive, isso ajudou a criar essa narrativa, né, do visitante de reality shows, o cara que não pagou aluguel por 1 ano na sua casa, etc, etc, etc. A oportunidade apareceu, ele foi. Não condeno, talvez fizesse o mesmo. Ei, eu tô interrompendo aqui só para pedir para você assinar o canal, apertar o sininho para ser avisado sempre quando tiver... Bom, tô fazendo todas aquelas coisas que videotubers têm que fazer, etc. Mas eu boto no meio do programa porque, poxa, eu quero que as pessoas pelo menos saibam o que elas vão assinar e por aqui que elas vão ser avisadas. É uma questão de respeito ao consumidor. Porque não adianta pedir isso no começo se você ainda não viu, né, o que eu tenho a oferecer. Então tá aqui, faça isso. Um beijo. Agora voltemos ao programa. Inclusive, essas situações em que ele se colocou ou foi colocado,
aí depende de você, como você vê isso, ajudam numa outra característica dele que funciona muito aqui no Brasil e é muito presente, principalmente em homens cis. Eles têm uma figura muito, né, dura, bruta, eu faço, eu aconteço, eu sou másculo naquela definição, mas quando a coisa aperta, os olhinhos de cachorro aparecem. Tenham pena de mim, eu estou preso neste inferninho aqui que eu fui jogado, né? Então os olhinhos de cachorro, aquela carinha de eu sou frágil, eu sou só um pequeno menino dentro deste corpo enorme, funcionam demais. Não só para criar afeto e uma certa conivência com a pessoa, mas também para mostrar emoção. Porque o arcrebiano é um sujeito que não demonstra emoções muito fortes. Com medo de se comprometer, talvez. Eu não sei quem ele é por dentro, né? Mas, com essa característica, ele conseguiu flutuar na Fazenda de uma maneira que ele não conseguiu muito no Big Brother nem no Limite, porque esses dois primeiros que eu citei, né, o No Limite e o Big Brother, eles exigem um posicionamento mais forte. Tanto é que se criou a palavra planta para né, que é o Big Brother, e no Limite, perdedor, né, porque aquele que não se posiciona, aquele que vai flutuando, ele acaba ou sendo eliminado, ou se machucando, ou desistindo. Nesse sentido, então, a gente não vai nunca chamar o arcrebiano de herói ou vilão. Ele é simplesmente existente ou resiliente. Ele está lá, ele está fazendo a parte dele e está indo. Mesmo nas horas em que ele diz que vai fazer e acontecer, as coisas que ele decide fazer ou acontecer não são nem surpreendentes, nem impactantes. Por exemplo, quando ele coloca o MC Gui na roça, grandes coisas. Quando ele fala que vai voltar como fazendeiro e vai causar, ele não causa, ele fica totalmente passivo, deixando as pessoas fazerem lá as tarefas e muito mudo. Aliás, essa é uma outra característica dele. Ele vai fechando cada vez mais. E aí, o que já estiver ao lado dele, ele se segura forte, como a amizade com a Esté, agora ainda na Fazenda, ou as pequenas amizades que ele fez no BBB e no Limite. Mas são amizades que são fracas, porque ele não demonstra empatia, afeto e amor. No nosso meio gay, a gente tem até uma brincadeira mais antiga, que é o São Sebastião, que é aquele que fica parado ali e que os outros fiquem ao redor dele. Então, nesse sentido, ele nunca vai ter um grande protagonismo se ele não decidir agir, mas a gente não vê isso acontecer. Essa existência passiva do arcrebiano nos jogos de reality que ele joga não pode ser confundida com malandragem, que a malandragem, ela enseja, no próprio conceito, uma certa intenção de prejudicar ou de se dar bem em cima de outra pessoa. Ele é simplesmente impassível. Por isso que é possível você ainda ter um tipo de relacionamento emotivo ou de apoio, porque ele não demonstra aquelas características monstruosas. Por mais que a modelo internacional Daiane fique falando que o jogo sujo é o pior de todos, o que ele faz num reality show não é nada de demais. Inclusive, a fala da Daiane tenta demonizar ou vilificar uma pessoa que a plateia não está vendo dessa maneira. Porque ele não é um agente para os carinhos da Esté, ele não é um dos que bola as estratégias, né, como alguns outros jogadores, ele não fica mirando, ele tem as emoções dele e, quando você vai ver, basicamente, o tipo de atrito e desafeto que causa é muito mais pela reação das pessoas contra ele do que ele em si. Ele não é desagradável, ele não ofende, ele não xinga, ele existe. E aí, outras pessoas projetam nele ou trazem um recalque quanto a isso, e aí ele entra no jogo assim. De novo, passivo, na onda, porque está lá. Agora, um elemento que eu acho não é problemático, mas para mim é incômodo, ou pelo menos me chama muita atenção, é o que eu chamo de Esparta! O arcrebiano é um homem cis típico brasileiro.
Então, ele tem um machismo inato, né, que ele não faz questão de combater. Pelo contrário, a gente vê no comportamento dele nos vários reality shows que ele, primeiro, tende a se agrupar e fazer amizade só com outros homens cis, né? E especialmente heterossexuais. Ele não tem uma convivência de amizade maior ou de aliança com mulheres ou pessoas trans, né? Mas a Ariadna mal teve tempo de conviver com ele. Então, nesse ponto, ele também é um reflexo muito grande dessa sociedade onde a gente mora, né? Onde a gente vive. Nós vemos que grupos de homens se defendem, grupos de homens questionam mulheres, nunca vão de imediato questionar o cara. Sempre tem um, não, mas veja bem, você pode estar vendo isso de uma maneira não sei o quê, não sei o quê. Né? O homem que faz errado, ele nunca, arcrebiano, nunca vai ir naquele ponto de imediato. Ele sempre vai tentar, como dizem por aí, passar um pano ou então se isentar de comentar. Porque existe a tal da broderagem. Você vê isso na escolha de conversas, com quem ele conversa, com quem ele se relaciona. Inclusive, esse ar de Esparta cai muito no cabelo oxigenado. O cabelo oxigenado parece ser uma grande marca de Esparta nos reality shows. É um marcador semiótico desse tipo de interação masculina nos programas que a gente tem visto. Então isso para mim é um pouco problemático ou incômodo, porque não permite que arcrebiano possa analisar ou possa ver situações de um outro olhar e com isso talvez até se dar melhor no jogo, né? Porque se ele parasse para pensar em algumas das coisas que os aliados dele fazem, né, ele provavelmente teria as condições para poder se posicionar melhor, né? E não adianta falar, mas ele tem uma amizade muito grande com a Esté. É outro tipo de coisa, é uma atenção dada a uma menina. Existe uma parte de toque físico, e eu não estou dizendo que existe interesse sexual, etc., mas que, para ela é sempre individualizada, ela não está num grupo maior. É a atenção que ele dá para a Esté, né? E que tem muito contato físico, que as pessoas, então, condenam a Esté, não ele. Isso eu acho também muito curioso, né? Porque todo o impacto desse relacionamento próximo cai nela. Porque ela tem um compromisso, etc. Bom, ela é uma mulher, ela tem a amizade dela e ela sabe o quão físico vai ser. O resto é moralidade. Ela não deu nenhum motivo, ela não beijou, ela não foi pra cama, ela não fez sexo, ela não foi além de qualquer coisa que uma amizade que um homem e uma mulher possam ter, né? E isso faz com que a gente questione também isso. É muito mais fácil ficar na moralidade. Ai, mas e o noivo está sendo exposto? Exposto por quê? Ela não fez nada, ela tem um carinho e é físico, né? Então, talvez nós precisemos retomar o nosso pensamento de abertura, de progressismo, de desconstrução, para aceitar, né? Afinal, homens podem ter contato físico com homens, mesmo que seja num jiu-jitsu, sabe? Mulheres, é muito comum, né, que mulheres sejam fisicamente próximas, se toquem, façam carinhos, etc. Mas essa questão ainda do homem e da mulher ainda incomoda a sociedade. O arcrebiano, como ele é muito passivo e como ele não é uma figura ofensiva, né, me parece um ótimo lugar para as pessoas repensarem isso. Porque ele também não demonstra interesse, ele não fala de sacanagem com os outros homens sobre a Esté, e eu acho que talvez a gente possa aprender com ele uma certa naturalidade e conforto de uma amizade entre um homem e uma mulher. Tá aí um ponto positivo que a presença do arcrebiano nos traz, né? Pelo menos agora na Fazenda, né? Porque existem aqueles outros pontos que eu apontei no caso do BBB, onde ele não soube dizer não, ele não soube colocar os limites, né? E acabou envolvido num relacionamento onde depois ele é vilificado pela Carol, né? Por ser não ter pegada, por ter se aproveitado dela, etc., quando ela foi o agente naquele ponto. Bem, Filo, e quanto ao entretenimento? Bom, para mim, arcrebiano não traz entretenimento, como a gente costuma dizer e como eu gosto de ver num reality show. Eu confesso que eu gosto de ver gente mais agitada, mais causadora, com histórias melhores para contar,
né, de vida, de vivência, porque a gente sabe muito pouco dele, ele conta muito pouca história, se é que ele as tem, né, porque ele pode ter uma existência muito linear e comum, nós não sabemos muito sobre ele. Então, assim, nesse quesito de entretenimento, ele não traz entretenimento, ele é, de novo, o veículo que é SP, onde outras pessoas se relacionam e podem gerar alguma coisa, né? E, para mim, a função dele atual é a de beleza física, a de existência dentro do programa, né? Mas ele não me causa raiva como outros jogadores causam. Por exemplo, o Thiago Piquilo, que não só tem várias características que o Arcrebiano tem, mas é completamente, declaradamente antijogo e extremamente moralista nas suas falas, né? Então, para mim, o Arcrebiano já deu, né? A gente não precisa mais dele falando, existindo, coabitando, né? Dentro do universo dos realities, mas ele é uma figura muito bela. Ele é um homem muito bonito, que poderia ter ou pode ter uma carreira muito interessante, né? Como modelo, ou então como influencer com coisas que ele venda aí futuramente, não me interessa. Ele não é uma figura mal vista, mal-vinda para mim. Eu não deixaria de ver qualquer coisa que tivesse o Arcrebiano, não deixaria de olhar uma publi dele, eu acho que tá valendo, é um cara, é um carinha. E, bom, é valioso que tenhamos caras e carinhas e moças e mocinhas, palavras horríveis, mas, ao mesmo tempo, há um limite de consumo para uma figura como o Arcrebiano. Então, eu creio que nessa leva pós-terceiro reality show, onde ele já clicou um recorde, assim, ele já tem isso de interessante, a gente vai a gente verá Arcrebiano fazendo publi, anúncio, participações em programas, eu acho que isso vai acontecer. Vai ter muito programa de auditório de celebridades, muita participação em festa, e eu desejo muito bem a ele. Ele é um cara que não me irritou, não me trouxe grandes desafetos, nem rejeição. Então, Arcrebiano, querido, boa sorte aí na sua vida, tu és um homem belíssimo, ganhe muito com isso, mas em fotografias, em publis, mas não entre mais em reality shows, eu lhe peço, por favor.